Eu acho muito violento que a gente não consiga escolher o que a gente coloca para dentro dos nossos corpos. Hoje você vai comer uma granola com aveia, a aveia tem glifosato. Você vai tomar uma cerveja orgânica, a cerveja orgânica tem resíduo de glifosato. Você vai comer uma carne e essa carne foi alimentada com grãos transgênicos de soja e milho. Você vai tomar um leite, escolhe tomar um leite cru num pequeno município e esse leite cru vem de uma vaca ou de uma cabra que também foi alimentada com grãos transgênicos. Então eu estou numa missão que a minha propriedade seja também parte do meu plano de soberania alimentar. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma visita que eu fiz à cabanha La Figueira do Joel Stocker, e ele produz ovinos, mas ele produz genética. Então, para quem não está muito acostumado com essas coisas aqui no canal, a pessoa que produz genética, ela produz animais, faz uma escolha, né, de animais puro sangue, para poder vender para outras pessoas, que talvez vão fazer um rebanho comercial, para o abate, para o leite, enfim, várias utilidades, né? A combinação de animais comerciais para abate e animais de genética se presta muito para propriedades de pequeno porte, porque os animais de genética, eles têm um valor maior e você vende um animal vivo. Então, é uma possível combinação. A jornada que eu estou de encontrar um modelo viável de integração animal para pequena propriedade, e eu convido vocês a participar, é que a lógica da genética ela é propulsionada pelas exposições. É, de certa forma, um braço de propaganda do agro. Então, os animais que vão para a exposição, quase todos são alimentados com grãos transgênicos. Então, se eu escolher genética, eu tenho que criar o meu próprio mercado, ou ir para competições e botar um banner em cima da baia dos meus animais e dizer assim, esse aqui é exclusivamente a pasto. Porque o que as pessoas dizem que é carne a pasto no Brasil, na maioria das vezes, significa que os animais têm acesso ao pasto. Mas eles são todos complementados, na grande maioria das vezes, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, com grãos. Então é um papo com o Joel, ele tem a combinação dele, foi super prestativo comigo, me atendeu várias vezes, falou sobre os ovinos. Pessoas que criam essa raça de ovinos, né? Coincidentemente, eu não sei por que característica, mas elas me atenderam muito bem em todo o Brasil. Então, um papo com o Joel Stocker, da cabanha La Figueira. Vocês vão ver o modelo de produção dele, como é que ele faz, e eu fui lá aprender um pouco e tal. E, enfim, é uma pessoa que está perto de onde eu estou e talvez seja um possível fornecedor de ovinos para o meu empreendimento. Se você está aqui, hoje é um podcast que vocês vão aproveitar melhor se vocês assistirem. Então, está nos áudios, mas vai estar no YouTube também. E, obviamente, se você participar aqui da minha jornada, você me ajuda a trazer os ovinos para o meu sítio. Então, clica no sininho, compartilha, se inscreve e vem comigo nessa jornada de conseguir montar um lugar para que a gente possa ter soberania alimentar. Eu quero muito poder escolher tudo que eu coloco na minha boca e tem sido muito difícil fazer isso. E eu acredito que essa é uma das razões pela qual a nossa sociedade está muito doente, né? Muitas doenças crônicas, muitas doenças de degeneração neurológica, muitos espectros comportamentais e cognitivos que não existiam e só passaram a existir de 30, 40 anos para cá. Coincidentemente, depois da Revolução Verde, depois de muita toxicidade na água, no ar, no solo, nos alimentos. Então eu estou nessa jornada e estou convidando vocês para vir comigo. Vocês podem me ajudar a ir apoiando aí no canal e, obviamente, mandando esse conteúdo para outras pessoas que vocês acharem interessante. Vamos lá para o conteúdo com o Joel Stocker da cabanha La Figueira. O Joel vem me atendendo já há bastante tempo, eu com as minhas dúvidas de leigo e iniciante, e foi uma das pessoas que me atendeu muito bem dentro das pessoas que criam os ovinos da raça Texel. Hoje a gente vai dar uma volta, ele vai contar para a gente como é que ele cria, no caso dele uma criação para genética, como é que é o manejo dele, o que ele aprecia nos animais e o que a gente pode aprender com ele para treinar o nosso olhar para o tipo de animal que ele gosta, para a gente poder aprender e escolher os nossos também. Joel, obrigado, viu? Merece. Satisfação receber o amigo aqui. Obrigado. Sabe que a propriedade é pequena, é familiar, mas o coração é grande. O coração é grande. É isso, assim que é bom. Quando nós iniciamos ali por 2013, os inicias eles não tinham registro dentro da associação. Ele estava em processo de solicitação dos registros dos pretos. Até então os pretos
eles existiam sempre dentro dos rebanhos, mas eram destinados a basicamente descarte, né? Se tinha essa cultura de utilizar o pelego preto na montaria, então aquele animal preto dentro de um rebanho, ele vinha sendo recessivo, né? Sempre no meio, né? Saía um animal preto, ó, destinado para o abate, para o churrasco, e o pelego era curtido para se usar na montaria, basicamente. E só que geneticamente, às vezes eles tinham uma carga igual aos dos POs brancos, muito próximos aqui. Só mudava a cor, talvez. Mudava a cor. E com a entrada a partir de 2014, que o Ministério da Agricultura reconheceu os NCs, a gente basicamente começou com fêmeas brancas, PO, PC, né, tatuadas, e o reprodutor que a gente utilizou naquela época era preto. PO, puro de origem, PC? Puro por cruz. Puro por cruz. Isso. E nós tínhamos um reprodutor preto que não tinha registro, né? Que naquela época não tinha. Nasceram alguns filhos daquele lá que já eram mães, né, puras de origem, puras por cruza. E no momento que saiu, a gente já começou a tatuar os primeiros NC, né? Que eles, hoje a nomenclatura é puros por avaliação, né? Porque não se conhece paternidade, mas eles são avaliados como da raça, né? São esses que são os tatuados? É, esses tatuados como puros de avaliação. Seriam a base, na época era chamado de base, né? O teu registro base. Dali tu começa a evoluir para um puro por cruza. 3 gerações depois do puro por cruza, o PO. que é o puro de origem, que se conhece 5 gerações para trás. E aí, mas se você vai pegando os recessivos e vai selecionando, você garante mais que você vai ter mais o preto, não? A partir do momento que se começa a ter uma fixação maior de sangue de NC, teoricamente, a genética às vezes 1 mais 1 não é 2, mas a presença dos NC ele começa a ser maior. Só que teve uma mudança na legislação, porque no início eles só aceitavam o cruzamento de preto com preto. O NC, tu tinha que pegar um macho NC com uma fêmea NC, cruzar esses dois para evoluir registro. Só que eles começaram a perceber que existia uma demanda alta pelos NC e a produção ainda era muito limitada, e nós começaríamos a fechar em poucos variações de sangue. Aí o Ministério da Agricultura, junto com a Arco, ele aceitou o cruzamento de livro, que seria cruzar os POs e PCs brancos com o NC. Aí tem um detalhe, que é aqui que tu pode ver. Os reprodutores aqui são todos NC, preto, e em cima de mães puras de origem, ou puras de cruza branca também. O animal branco proveniente desse cruzamento não tem registro dentro da associação, porque ele carrega um gene preto, sendo branco. Esses não podem ser registrados? Não. Os NC, os pretos, né, são registrados normalmente, porque eles têm uma mãe branca, algum deles, né, pode ter uma mãe branca, mas tem o pai preto. Então ele vai ter o registro como naturalmente colorido. Aquele branco, ele não é registrado dentro da raça porque ele é um animal branco, téxil branco, mas ele carrega uma paternidade de NC. Entendi. Ele desqualifica o branco porque ele carrega aquele recessivo ali. Aquele gene do preto. Entendi. Exatamente. Entendi. Isso foi um acordo, né, que o Ministério... Mas porque assim, libera-se o cruzamento de livro entre brancos e pretos. Porém, o que nasce branco não tem registro. Aí um cuidado aqui, que eu, de novo, né, perguntas de leigo, né? O importante, no caso, é o mesmo padrão de raça com a diferenciação da cor. Mas vai procurar pelas mesmas características. As mesmas características. Entendi. Às vezes tu tem um animal, por exemplo, um animal branco, que daqui a pouco ele, comparado a um outro NC, ele pode ser fenotipicamente superior. Mas, infelizmente, ele saiu da cor não desejável, né? Digamos assim. Entendi, é porque vai carregar o recessivo ali. Tem um lance interessante, né? Que eu estudo um pouco o lance dos cachorros e tal, e assim, as associações, quando a gente define muito essa questão das raças,
tem uma tendência do ser humano a ficar garantindo aparências, né, ao invés de funcionalidade. Então, por exemplo, você vai ter isso no pessoal que cria cachorro, né? Por exemplo, o Border Collie de trabalho não tá nem aí pra cor. É funcionalidade. E então, assim, a gente cai um pouco nessa armadilha, né? Porque talvez fosse mais interessante a funcionalidade do animal. E a cor é um detalhe, né? Mas assim, dentro das variações, tanto de branco quanto de preto, a busca é pela produtividade, pela rusticidade, né, pela prolificidade do animal. A gente, assim, sempre focou bastante em ter aquele animal produtivo, realmente, né? Qual o caso dessa aqui que está com dor de barriga? Eu associo aqui principalmente a primeiro, foi feita uma dosificação de vermífugo geral em todos eles, e eles entraram numa área de pastagem nova. Os dois ao mesmo tempo? Sim, já estava fraca e entrou num pasto muito verde. Sim, entrou num pasto verde que foi início de pastoreio, né? Porque como atrasou com o excesso de chuvas, atrasou a entrada nas pastagens de verão e eles acabaram entrando E normalmente tem essa, né? Porque ele tá num campo nativo, recebendo uma suplementação. Aí daqui a pouco você entra numa área com pasto verde, nitrogênio bombando lá em cima, diarreia. Sim, sim. Ô Joel, faz um favor pra gente, mostra pra gente bons exemplares assim de fêmea, de macho, e o que você olha na raça Texas especificamente, dentição. Isso aqui é um pet, né? Levar pra casa e... enfim, o que chama a atenção, o que você gosta, não só da raça, mas assim, a sua característica também, né? Você como criador, o que você gosta de nutrir, de priorizar e tal. Você quer botar olha o comportamento daquele cordeiro que tava fazendo carinho, olha lá, ó. Esse é o comportamento de macho. Sim, já querendo montar, com 4 meses. Entendeu? Cutucando a ovelha ali, tá rufiando. Aqui é um movimento que ele começa a fazer. Rufiar a ovelha, cutucar ela com a pata assim, cheirar ela e tal. Obviamente que ele ainda não está em idade reprodutiva. Daqui a 3 meses talvez ele comece mais uma precocidade, né? Tem bastante testosterona. Sim. É natural. Se bobear com 60 dias, tem alguns que já estão fazendo isso aí. E é uma informação é importante anotar, né? Sim. Quem são os que fazem isso, que não faz. Precocidade sexual. Sim. Que pelo menos eu sei a procedência, né? Sim. Pai, mãe. Esses cordeiros já receberam a tatuagem na orelha, tá? Aqui eles ainda estão com o número da mãe. Por que a gente faz isso? Depois de nascer, obviamente logo depois de nascer não, porque eles têm a lã muito pequenininha ainda e tal. Então, na primeira vacinação que a gente for fazer, acho que é primeira vacinação que a gente for fazer, a gente identifica eles. Então, tem uns ferrinhos que a gente coloca dentro de uma tinta e coloca ali o número da mãe. Isso facilita a identificação, porque daí a mãe está com o número lá e o cordeiro está com o mesmo número, né? Sim. Então, no momento que, o cordeiro, é o filho da 20, tá ali o número. E também numa visita do técnico, o primeiro que a gente faz, a primeira atividade que a gente faz com o cordeiro é inspeção ao pé da mãe. Então o técnico vem, eu apresento o cordeiro e a mãe. Uhum. Se obviamente ele pedir que eles estejam juntos para ele ver o movimento do cordeiro mamar, né? Esse é o ideal, né? E depois eles acabaram, pode ver que já estão um pouco apagados os números, porque na verdade eles já receberam a numeração deles aqui, que é uma outra tatuagem. No caso aqui a gente usa, por exemplo, todas as fêmeas a numeração é par e todos os machos é ímpar. Entendesse? E a partir de janeiro, fevereiro agora, o que a gente vai fazer? Esquilar esses cordeiros. Aí vai desaparecer esse número. Sim, mas já estão tatuados. Aí eles já estão tatuados. Aí eles
vão ser marcados com o número da tatuagem deles já. Que daí aquele número é o que vai carregar para sempre. Obviamente que a gente tem esse retrabalho de quando esquilar os animais tem que remarcar elas, né? Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai esquilar aqui, quanto tempo, quantos animais por dia, quanto de custo para fazer isso? A esquila de todos os animais aqui, que são... o número gira em torno de 50, 55, porque o que acontece? A gente faz a esquila aqui normalmente por setembro, tá? Quando está terminando o inverno ali. Teria a opção da gente fazer uma esquila pré-parto, ainda não fizemos, é uma técnica que já vem sendo utilizada, diz que melhora a condição do cordeiro. Você tem feito uma por ano? Uma por ano, setembro. Normalmente todas as matrizes, né, do rebanho, as que estão paridas, logo que pariram, elas vão para a esquila. E os machos e as fêmeas que ficaram do ano anterior, que são recriadas. Então dá numa faixa aí de 50 animais. Normalmente o rapaz que vem fazer aqui, ele leva uma tarde para fazer isso. Cara, lá na Nova Zelândia os caras fazem 300, 400 num dia. Mas só que assim, o tamanho dos caras também, né? Sim. Mas eu não tô perguntando nem por isso, eu tô perguntando assim, pela logística. Calma aí que eu tô falando. Pela logística do negócio, né? Como é que fica isso no custo? É um custo caro, é barato? Como é que... O rapaz que vem fazer para nós, ele vem de Bagé, então são cerca de 200 quilômetros que ele se desloca para vir aqui, porque o rapaz que vem aqui, ele faz a esquila Talihai, que é o método que veio da Nova Zelândia, que é visando o bem-estar animal. Ele não amarra o animal em momento algum. Sim, faz na mão aqui. Todos os movimentos dele são com o animal desmaniado, né? Sem amarras. Visando justamente isso, né? Tu ter agilidade na colheita da lã, mas proporcionar o bem-estar animal, né? Porque aquele... Umas perguntas assim para quem é iniciante como eu, né? Por exemplo, no seu caso, que é genética, a tosquia, né, a esquila, ela tem uma função uma função sanitária, de manejo e tal. Sim. A lã, como todo mundo está reclamado, não consegue vender a lã, né? Muito difícil. A lã do Texel, por exemplo, hoje ela não tem nem valor comercial. Mas está doando para alguém para não ocupar espaço aqui no galpão. Eu estou querendo. Não, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: na lógica do animal, que é um animal de genética, um animal puro sangue e tal, é um animal mais caro, obviamente esse preço dilui. Mas a pessoa que vai fazer um rebanho comercial, por exemplo, e que muitas vezes está aí com o preço do animal muito barato, né? R$12 o quilo vivo, 15 quando muito, 8, aí ó. Aqui no Rio Grande do Sul, 8, aí 9, muito bem pago. Então, aí esse preço da tosquia já começa a ser um peso, né? Começa um peso. É um custo, na verdade, que vai ter que... Nessa última safra, a gente pagou R$12 por animal. Para fazer a tosquia. E é um custo que tu vai ter que colocar, que vai ser somado aquele custo anual de retenção daquela matriz, né? O cordeiro, como a gente também trabalha com genética, agora é feita uma seleção, né, do que vai permanecer para ser recriado, né? Fêmea, macho. E esses a gente esquila agora aos 5, 6 meses. Porque o crescimento deles melhora muito depois da retirada da lã. Sim, porque a energia não está indo para lá, está indo para... Exato. Então, a única esquila que a gente não faz no período normal, anual, é o dos cordeiros. Que é os 5, 6 meses eu preciso... Porque eles já vão para o abate. Ou vai para o abate ou permanece para ser recriado. E quando ele é esquilado, ele consegue transformar, metabolizar melhor, né? E transformar essa energia que ele gastaria com a lã, para se secar, enfim, para converter em ganho de peso, né? Entendi. Regime de alimentação e pastos de inverno, que as nossas pastagens de inverno, a gente consegue ter uma qualidade muito maior e a gente coincide a aparição com o período do boom da pastagem. Então, os partos que acontecem em julho, agosto,
né? Até junho, dependendo, tipo assim, eu tenho uma área consorciada com soja, por exemplo, que em junho já tem uma pastagem de azevém lá em ponto de corte. Quanto mais cedo esses cordeiros nascerem, em junho, julho, ali, melhor a condição para a ovelha que está amamentando e criando aqueles cordeiros. E eu consigo dar um pico de alimentação com qualidade nos primeiros 90 dias do cordeiro, que é a fase assim que ele mais precisa e a ovelha também demanda, né? Sim, para ela poder entrar no ciclar de novo e manter o score corporal dela e tal. Exatamente. Então, e aí é o que? Uma passagem de azevém? Na nossa região sul aqui, trevo, de Santa aveia. Catarina até o Rio Grande do Sul aqui, sim, azevém, aveia, trevo, algumas variedades de cornichão. E aí no momento que o teu par, por exemplo, né, o caso da ovelha que eu te citei, que tem um cordeirinho menor ali, que ela teve um aborto lá no início, entrou no cio novamente lá por abril, maio e pariu muito tarde. Aquele cordeiro, ele não vai pegar a mesma condição e não vai conseguir emparelhar. Ela tá um pouco sofrida, mas ele tá até bem por bem. Ser tardio. Só que aí o detalhe, quando ele nasceu, ele já estava pegando fluorescência da pastagem já. Então, a qualidade do pasto mais baixa. Aumentou daqui a pouco o volume ali, tu tem muita massa, mas tu tem uma qualidade infinitamente menor. Sim. Aí o desenvolvimento dele vai ficar menor. Sim, e nunca ele recupera isso. Não, porque não recupera. Sim. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. No caso, então, tem algumas áreas que são uma integração. Tem uma lavoura e depois vem a pecuária dentro. Como é que você prepara de uma para outra? Você faz a colheita e você semeia o pasto inverno? Sim. Normalmente, por exemplo, tem uma área que a gente usa integração de soja, que na verdade só vão os machos de recria para ela. Porque as ovelhas, as fêmeas, com os cordeiros, eu já tenho os piquetes específicos dela. Entendi. Então, eu procuro não... Sim. As fêmeas não vão para o mesmo piquete que os machos, né? Tanto que eles já ficam em outra parte do galpão, as fêmeas ficam numa parte. Eles vão para um tipo de pasto e campo nativo, as ovelhas vão para outro tipo de pastagem. Nesse aqui a gente faz rodízio, na verdade, e só as ovelhas. Então a gente tem campo nativo, tem pastagem de inverno cultivada e pastagem de verão também cultivada. Confiando lá. Uhum. Deixa eu te pedir um favor então. Mostra pra gente esse lote aqui que você falou. Uhum. E depois eu queria que você mostrasse pra mim uma fêmea que você gosta, assim, um macho que você gosta, que você falar sobre essas características para ajudar a treinar o olho de quem vê aqui, né, com você. Dentro das techs eu vou te falar em âmbito geral primeiro. As características são desejadas tanto na preta quanto na branca, né? O que muda é a tonalidade. Sim, a conformação é a mesma. A conformação é a mesma. O Texel de cara tu vai ver. Mas aí uma pergunta, a conformação é a mesma, mas eu, de novo, leigo, né? Uhum. Mas eu ouvi dizer que o naturalmente colorido tem ganhado muito preço, né? Sim, em termos de valorização, sim. Mas eu acho... Mas é porque aproveita o pelego, é só uma coisa por causa da cor? O que é esse interesse? Ela ganhou uma notoriedade maior, vamos dizer assim, pela funcionalidade, às vezes, nas pequenas propriedades, né? Porque como tu tinha um pelego mais valorizado e tu tinha assim, uma criação para subsistência com 10 animais, o que é mais interessante? Eu ter um pelego daqui a pouco que tem um valor comercial de R$50 ou daqui a pouco um pelego que vale 200? Aí você tem... a carne vai ser a mesma. Sim. Que é para raça é a mesma. Sim. Né? Aí você tem um outro subproduto, vamos dizer assim, que tu conseguir agregar aí talvez 50% ou até mais de 50% do valor do que ele produziria em carne. Aí ele passou a ser interessante, principalmente nas regiões da Serra Gaúcha, aquelas regiões na volta da região metropolitana que tu tem muito sítio, muita chácara. Uhum. Então o pessoal começou não, mas peraí, um pelego para montaria, um pelego para decoração, e aí, a lã que pode ser utilizada num artesanato mais manufaturado artesanalzão mesmo. Sim. Ela tem até um valor comercial maior do que a branca, né? Mas é difícil tu achar quem faça, mas... Sim.
Se você encontrar. Se encontrar. E tem uma outra agregação de valor aí, né? Porque assim, quem cria a genética vai acabar suprindo a demanda das matrizes de quem vai criar para subsistência. Exatamente. Então, O cara às tem vezes tem um busca ganha-ganha aí, né? reprodutor. Eu quero usar um reprodutor que vá melhorar, né, geneticamente os meus cordeiros para que eles fiquem com um ganho de peso melhor, com um desenvolvimento melhor. Eu preciso, eu quero reter mais, né, produzir mais fêmeas e reter algumas fêmeas, mas eu quero uma melhoria genética delas. Então, esses pequenos produtores e os comerciais, vamos dizer assim, que já tem uma escala de 100 para cima, é que acabam movimentando o produtor de genética, né? A gente tem uma linhagem de animais que a gente, né, sabe a maternidade, a paternidade, os avós, né, são animais puros de origem. Eu sei que é uma ovelha que ela está aqui há 4 anos, nesses 4 anos ela produziu 4 vezes gemelar. Isso. Todas essas informações é o que a gente consegue vender também para o cara que vai produzir cordeiro, né? Sim. E é interessante para ele comprar um reprodutor que vende mães que são de parte gemelar, precoce, etc. Que ele reproduz dentro do comercial dele, sim. E a gente costuma fazer também aqui, além dos reprodutores que a gente eventualmente adquire de fora, a gente precisa fazer essa refrescada, né, de trazer sangue de fora, porque se começa a fechar no teu sangue não tem jeito. Todos os anos a gente utiliza escolhe um reprodutor, eu gostei daquele fenótipo de animal e eu acho que ele vai produzir alguma coisa interessante aqui. A gente elenca esse jovem reprodutor e usa ele ali aos 7 meses. Já usa bem cedo. Usa cedo. É uma maneira também da gente testar o que a gente está produzindo, né? Nem que às vezes eu separo 3, 4 só para colocar com ele, né? Puxa na consanguinidade para ver se não tem consanguinidade, não, né? Porque às vezes tem uma geração 2 anos usando um reprodutor, por exemplo, essa daqui tem irmãos paternos de alguns daquelas ali, então eu tenho que cuidar disso também. E aí tu faz o teste. Eu estou produzindo e esse animal que eu estou produzindo, ele está reproduzindo com precocidade e depois tu analisa aqueles cordeiros. Não, se desenvolveram bem, reprodutores. E às vezes esses que são elencados, se lá adiante eles se desenvolverem bem, né? Você também tem em casa a prova de que a produção dele está aqui. Confiando lá. Sim, e você tem duas informações importantes, né? A da precocidade, a das linhas que tem os gemelares todos, e você já precocemente já fez um teste que você já tem a amostra do que acontece ali naquela cruza, né? Exatamente. Vivaz, né, que tu olha para ele te mostra aquele olhar atencioso, assim, atento, as orelhinhas bem prostradinhas, né, sinal de antenadas, atentas. Sempre o Texel vai ter a cabeça totalmente desprovida de lã, né, limpa, é só a presença de pelos. As patas também, sempre desprovidas de lã, nunca vai ter lã. Então, essas são as características que, assim, iniciais que dentro de uma seleção é que vai descaracterizar ele da raça, né? Se tiver um tupete aqui na cabeça com muita lã, começa a descaracterizar. A presença de lã, né, naquela altura ali da palheta para baixo também não. O animal, depois que ele a partir dos 8 meses ali, ele começa a mostrar essa limpeza de barriga ali, ó. Aquela limpeza de barriga, aquela limpeza de períneo traseiro ali, quando você observa uma de costas, sim, ela tem uma limpeza na volta do ânus. Também não tem lã, assim, né? E faz um U, fechando no pernil traseiro. Uma linha de lombo reta, obviamente um comprimento bom, porque um comprimento bom é que vai te dar um volume de carcaça, né? Preenchimento arqueamento de costela, um animal mais profundo, que dá mais peso. E o Texel, notadamente, é o que eu acho que é uma das raças que mais tem um quarto traseiro mais reto ali também, mais preenchido, né? O quartinho pernil sempre mais preenchido, né? Mais volumoso de posterior, realmente, né? Abertura de
de peito, né? Não um animal muito fechado, porque no andar você começa a notar assim, as mãozinhas muito fechadas. Ela tem que ser nem fechada reta com o ombro, né? e nem aberta, né? Você reta com o ombro. Mas aí, claro, aí tu já começa a entrar naqueles defeitos, né, que não são desejáveis, né? Isso não só no teste, em qualquer raça, né? Às vezes é um defeitinho de conformação de aprumo, né? É basicamente isso. Essas estão com 2 Essas anos, aqui, 1 ano? não, essas estão com 1 ano e pouquinho. Essas, se elas não romperam 2 dentes, elas já estão rompendo 2 dentes. Essas são do ano passado nascidas. E já pariram? Não, essas não. Não foram nem expostas à carneira, essas daí. E por quê? Porque nós já fizemos experiência com as borregas, expondo ela aos 7, 8 meses a reprodutores, tá? É possível. 2. Já está com 2 dentes. Já tá com tudo. Essas aí são de agosto do ano passado, então elas estão com 1 ano e 3 meses já. Não, a pergunta que eu te faço, por que não foi para a cruza? Porque nós já fizemos experiência com cordeiras, né? De 8 meses, expõe a carneiro. O que acontece é que tu precisa dar uma atenção para elas. De alimentação? De alimentação. Suplementação, basicamente. Por exemplo, no momento que a gente desmama as fêmeas, elas entram para o rebanho das matrizes e vão a pasto. Então elas têm que se virar. No momento que eu estou planejando que aos 8 meses eu vou colocá-las em reprodução, eu tenho que pensar que no momento do desmame eu vou ter que trancá-las todos os dias de noite e dar mais uma suplementação com ração, coisa, para que no momento que eu for encarneirar aos 8 meses, elas tenham tido o maior desenvolvimento corporal possível. Porque assim, elas estão entrando em idade reprodutiva, mas às vezes o corpo delas ainda não está preparado. Mas a opção da gente fazer a seleção, por exemplo, ver quais as que conseguem e ir jogando essas junto com aquelas que são gemelares e... É uma opção? É uma opção num planejamento de médio prazo, né? Se tu tem rebanho para fazer essa condição, e aí eu te digo assim, às vezes tu ter um número considerável para tu conseguir um percentil lá que vai te suprir essa necessidade de conseguir fazer, né? E com poucos animais a gente já fez o teste. Só que tem um detalhe, no momento que ela é exposta à reprodução, aos 8, 9 meses, e ela passa a gestar, a prioridade já não é mais o crescimento dela. Sim, ela vai ficar menor. Exato. E dificilmente tu consegue recuperar aquele animal que ele estagnou no crescimento a partir dos 9 meses. Ele vai ficar daquele tamanho. Vai ficar daquele tamanho. Mas ele tem uma vantagem, porque assim, você consegue um testemunho como é que eu vou dizer? Você consegue um testemunho da fertilidade dela, principalmente se ela emprenhar depois de novo. Sim. A gente fez um lote uma vez de 10 borregas, por exemplo, que a gente adotou o seguinte sistema. Elas saíram da desmama, elas continuaram indo para o local do CRIP sendo suplementadas. E a gente fez a monta de todas as matrizes adultas e aí, posterior à monta das adultas, a gente fez a monta das borregas, aos 8 meses. E tipo, de um lote de 10, eu acho que a gente conseguiu que 9 emprenhassem e eu acho que 8 pariram. Acho que teve uma que deu um aborto. Então o índice foi muito bom. É bom, Só que tem um detalhe, às vezes o animal está menor, de tamanho, de peso corporal. Os problemas que a gente tem no parto são sempre nessas. De trancar um cordeiro. A gente tem que fazer uma ajuda na hora do parto e a intervenção ela é bem invasiva, porque aí tu tem que puxar, tracionar demais. E não é só isso também. E tem uma outra questão também, né? Que aí nesse caso, por exemplo, o pequeno produtor, ele fica com menos possibilidade de colocar essa pressão genética, porque assim, se você quiser fazer um rebanho extremamente rústico, ela teria que emprenhar cedo, teria que parir sozinha e teria que dar conta sozinha. Não deu conta, sai.
Só que quando você tem poucas, fica difícil você fazer isso, porque tem um custo, né? Tem custo. Além do que, se obviamente tu já tem um rebanho de matrizes adultas e tu já tem uma estação de monta definida, quando tu faz esse planejamento para ter um parto das borregas dois dentes, né? Porque elas pegam cria dente de leite e vão parir dois dentes. Aumenta o teu planejamento, porque ao invés de ter uma estação de monta, tu vai ter 2 estações de monta. Ao invés de ter uma estação de parição, tu vai ter 2 estações de parição. Né? Não dá para colocar tudo junto? Dá para colocar, só que a gente tentava atrasar um pouquinho o parto das borregas, justamente para que não coincidisse o parto delas junto com a das fêmeas adultas. Porque imagina tu ter parto tudo junto. E aí, entendi. Às vezes, tipo assim, tu não estava prestando tanta atenção naquela borrega que ia parir, pô, mas aquela precisa ter uma atenção um pouquinho maior, porque ela está em crescimento, vamos dizer assim. Uma tendência assim que vem lá muito mais lá fora também do que aqui, né? É de encurtar a estação de cria e de jogar tudo num rebanho só. De novo, com essa ressalva, né? Quando você tem muitos animais, você pode fazer pressão de seleção, tudo bem. Você vai descartar alguns e vai vender a carne e tal, mas quando você tem um rebanho pequeno, isso tem um custo alto. E aí então tem esse porém, né? Porque daqui a pouco, a minha estação de monta ficou em 45 dias, consequentemente os partos vão ficar dentro desses 45 dias. Aí se eu vou fazer mais uma monta de borregas que eu selecionar fora desse período, tem que levar em conta que também vai aumentar os teus partos vão aumentar muito mais. E aí na hora de tu segregar, por exemplo, eu tenho que cuidar, por exemplo, daquelas ovelhas que estão com parto gemelar. Mas eu tenho que cuidar também daquelas borregas que pariram muito jovens, porque daqui a pouco ela passa por um processo traumático no parto e rejeita o cordeiro. Sim. Entendeu? Porque tu teve que intervir no parto, porque tu tracionou, aí daqui a pouco ela rejeitou o cordeiro, tu não conseguiu fazer, então... São riscos, né? Eu prefiro assim, aos 2 dentes, tá? A partir de 16, 17 meses, ela já tá num peso ideal, ela já tá numa conformação de um animal adulto, né? Chegou na sua fase adulta para procriar, então ela está muito mais preparada. E a chance de eu ter problemas com ela diminui também. Né? Tanto de intervenção de parto, tanto de rejeitar o cordeiro, ter aborto. Então minimiza bastante os problemas. Claro que eu estou retardando 1 ano, né? Vamos dizer assim, em termos de safra. E aqui tem uma contextualização também para quem, como eu, está aprendendo, né? Você trata com genética. Sim. Se a pessoa tiver um rebanho comercial, muitas vezes é necessário que ela acelere isso, né? Exatamente. Porque para você, o animal com boa conformação, maduro, saudável e tal, ele tem um valor agregado maior. Se a pessoa tiver um rebanho comercial, talvez valha a pena ela fazer esse trato mais rústico e ter como é que fala, um fluxo de caixa mais rápido, né? Sim, com certeza. Mas, de novo, quanto menor for o número de animais, menos opção de pressão genética o cara tem de colocar. Exatamente. A pressão de seleção, quanto menor for o rebanho, menor é a pressão. Porque, assim, né? Régua baixa ou régua alta. Aí tu tem que começar assim, ó. Se eu levantar minha régua... Não sobra quase nada. Não sobra nada. 50% do meu rebanho vai ter que ir embora. Sim. Ou não, vou dar uma baixadinha na régua aqui e assim, elencar as minhas prioridades dentro do teu sistema de manejo, de sanidade. Essas são prioridades para mim. Sim. Mas para mim, cara, o animal tem que ser produtivo, né? Sim. Tem que ser produtivo. Que macho é uma fêmea aqui, é um macho, né? Esse é o macho. Eu gosto muito desse macho. Tá bonito também ele. É uma mãe branca PO e a mãe produziu cordeiras muito boas. Inclusive tem uma... A mãe é preta. A mãe é branca PO.
E o pai é preto? O pai é preto. Esse aí também não pode registrar? Não pode. Inclusive, eu tenho um desses novos brancos aí, vendido, que na verdade o cara só eu quero um, tu escolhe lá e me traz. É que a linhagem ou mais francesa ou mais inglesa. Existia, tinha uns sangues alemão e tal, que foi importado, mas é raríssimo hoje já encontrar. Era um porte de animal maior, mais alto também. E o perfil ficou mais baixo e mais musculoso, vamos dizer assim, né? Então, normalmente o que define mais a cabeça do animal, a linhagem um pouco mais francesa, é um focinho não tão curto. Esse aqui já não é comprido, mas o chanfro aqui, a cabeça, ele é um pouco mais afinado. As orelhas são um pouco maiorzinhas assim. Puxa uma linhagem mais francesa. E isso, se tu olhar visualmente assim, né? Uhum. Aí o francês normalmente ele é um pouco mais comprido. O pernil dos franceses não tem tanto preenchimento quanto o inglês. O inglês é mais fortão. O inglês ele é mais musculoso, robusto. Só que aí o inglês normalmente ele é um pouco mais curto, mais compacto, né? O pernil mais volumoso e a cabeça, tu notar, esse aqui, por exemplo, caracteriza um pouco mais já para a cabeça inglesa, ó. Um focinho mais curto, a cabeça mais triangular aqui, no nariz e entre orelhas, as orelhas mais pontiagudas, ó. E uma característica no preto que eles buscam bastante, isso tanto no francês quanto no inglês, é a pigmentação ocular e a pigmentação aqui da narina, sempre pretas. Assim como o períneo também, na região do períneo. Quanto mais pretas, essa pigmentação e mais branca, sem mancha for a cabeça, melhor, né? Os cascos não venho nem falar, né? Casco Tem é que ser preto. preto. Beleza, corta. Que ela te olha e as orelhinhas ficam aqui, ó. Tum, antenadinha. Tem um perfil, tem uma borrega, que eu posso até te mostrar. Tu vai olhar, ó, eu tava palpando o testículo dele, tá muito pequenininho, achei. Normalmente no cordeiro, nos cordeiros em geral, eles têm lã na barriga, né? Mas normalmente depois dos 2 dentes ali, cai ou depois após a primeira esquila, às vezes não vem mais lã na barriga. Isso é desejável, né? Que eles tenham a linha ali, ó, bem desenhada, ó. Pode ver que ela começa lá no final do pernil, da carne, do pernil em si, faz o contorno da barriga, do ventre e puxa para a paleta aqui, contorna na frente do peito. Mas então, é normal normalmente cair. E o escroto aqui também, ó. Tu pode ver que ele já tá perdendo, ó, a lã. Isso aqui, ó, ele começa a entrar pra puberdade, pra adolescência e começa a perder já. Ó, mas pode ver que ele já tem um escrotinho já bem desenvolvido pra idade dele, ó. As bolinhas, ó. Testículo também prostradinho. O epidídimo aqui, que é o depósito, né? O importante ele tá bom. A gente senta ele pra conseguir olhar o pênis dele direitinho aqui, ó. Sempre quando for olhar um reprodutor, ó, ele tem esse cordãozinho aqui, ó. Parece uma minhoquinha, sabe? Isso aqui faz uma pulverização dentro da ovelha. É importante. Às vezes eles brincam um com o outro e sai aquele negocinho, enrosca na lã e quando ele vai descer, arranca fora o coisinho. Às vezes não tem aquilo lá. O porco tem o sistema dele lá, que é uma rosquinha, né? Esse aqui vai assim, ó, dentro da ovelha e pulveriza o sêmen. Mas é um bom reprodutor. Futuro bom reprodutor, né? A marcha dele tá ótima, bem vermelha. A cabeça dele boa, a conformaçãozinha dele bom. Fechando com o Joel, Cabanha La Figueira, Joel Stock, deu uma super aula pra gente aqui
dos Texas, tanto os brancos quanto os naturalmente coloridos. E é um exemplo bacana para a gente de valor agregado numa produção, de uma produção familiar, de pequeno porte, como é que a criação de genética, ao invés de animais para abate comerciais, podem ser uma opção boa de empreendimento para quem está no campo. Joel, obrigado, viu? Satisfação receber, espero que tu trilhe o caminho. Talvez eu vá virar cliente, aí, né? Gente, essa foi a visita. Algumas coisas ficaram perdidas porque duas coisas, né? O equipamento de filmagem deu defeito e eu acabei ficando um pouco também sem memória para gravar tudo. Cortei o Joel um pouquinho no final, ele fez uma mensagem muito bacana e acabou ficando fora do vídeo. Peço desculpa ao Joel, mas a gente, enfim, montou da melhor maneira possível esse conteúdo para que vocês pudessem assistir. Aqui eu chamo a atenção para algumas coisas, né? Uma cabanha pequena, uma propriedade pequena, que consegue uma viabilidade através da criação dos animais de pura origem, de puro sangue, animais PO. Um cuidado muito grande com esses animais, uma paixão muito grande pela raça, enfim. E a maneira que ele encontrou na propriedade de poder se viabilizar ali, né? A minha jornada é criar animais exclusivamente a pasto e sal mineral, exclusivamente. Eu não quero dar grãos e eu quero poder respeitar a maneira com que esse animal se desenvolveu por milhares de anos na natureza e depois por vários mil anos domesticados, né? Animais ruminantes não ingerem grãos na natureza. São animais que, enfim, se viabilizam através da ingestão de plantas que inclusive a gente não pode comer. Então tem uma complementaridade, né? As áreas que são menos agricultáveis podem produzir animais, carne, ovo, enfim, e derivados muito nutritivos em áreas de solo relativamente marginais para a agricultura, ou áreas montanhosas, por exemplo, né? Então a gente tem uma integração muito importante dos animais na nossa produção. A minha jornada é fazer isso da maneira mais natural possível e estou visitando. Muitas pessoas no Brasil dizem para mim que não é possível. Eu quero provar por mim mesmo que é possível, porque eu quero poder escolher o que eu como. Então fico aqui de novo com vocês, de novo, compartilha, comenta, deixa aí as suas perguntas. Uma pergunta interessante é, você sabe de onde vem a carne que você come? Você que gosta de comer carne, você que acha importante para a sua saúde a ingestão da proteína animal e do leite, você sabe como é a cadeia de produção da carne no Brasil? Você sabe como é a cadeia de produção de ovinos? Você sabe como é a cadeia de produção de leite? É importante que a gente saiba de onde vem o alimento que a gente coloca para dentro dos nossos corpos. Fica aí a pergunta para você, você sabe de onde vem os alimentos que você preza? Comenta aí para mim, vamos trocar essa ideia nos comentários. Abraço. Ele tá com uma coisinha, acho que é uma verruguinha, parece. Ele é amiguinho. Suspensa, que era como se fosse os dois lados desse galpão aqui, na ponta do capim.